Olá, queridos, mais um Pensa e Creia. Eu gostaria de agradecer você que tem enviado suas perguntas. Lembrar que você pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Se você não está inscrito no canal da nossa igreja, se inscreva, vai nos abençoar, vai ser importante para nós. E marque ali no sininho para você ser avisado todas as vezes que houver mais uma edição do Pensa e Creia. E eu queria trazer a pergunta de hoje, que é a seguinte: desde que começou a pandemia, perdi o interesse de estar na igreja. Oro todos os dias, mas o desejo de estar na igreja não tenho mais. O que eu devo fazer? Talvez muitos tenham essa... Isso é normal, né? Nós temos ouvido muito essa... Como é que eu posso dizer? Essa tendência dos dias de hoje, que são os desigrejados. As pessoas que continuam se relacionando com Deus, querem ter uma relação com Deus, mas não querem estar na igreja. Inclusive, algumas pessoas até estimulam isso. Parece que a gente ouve algumas pessoas dizendo que não há necessidade de estar na igreja. E uma coisa interessante com relação aos nossos desejos, nós temos desejos de toda natureza, né? E é importante nós nos lembrarmos disso. Nós desejamos muitas coisas, e nós perdemos o desejo também por muitas coisas. Mas o que é que deve guiar você? O que é que deve nos guiar? O que deve nos orientar? São os nossos desejos? Porque nossos desejos são enganosos, nossos sentimentos são enganosos, nosso coração é enganoso. A Bíblia diz lá em Jeremias 17:9 que o nosso coração é enganoso. Então eu preciso de um critério para julgar meus desejos. Com qual critério eu vou julgar os meus desejos? Veja só o que diz a Bíblia lá em Efésios 4, verso 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem ou da velha natureza, né, que se corrompe por desejos enganosos. Então a Bíblia está dizendo que alguns desejos que eu sinto são enganosos, são desejos que me enganam, desejos que me desviam do propósito que eu tenho para a minha vida. E é a palavra de Deus que deve me orientar se um desejo que eu sinto é um desejo bom, é um desejo que eu devo... Eu não posso me definir pelos meus desejos. É muito importante isso. Eu não posso definir o meu futuro, não posso definir as minhas atitudes, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, com base no que eu estou sentindo apenas, ou com base no que eu estou desejando apenas. É a palavra de Deus que deve me dar essa direção. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada no sentido que ela traz luz em relação às atitudes que eu tenho que tomar na vida. Será que é uma atitude fundamental eu estar na igreja? Ou eu devo me orientar pelo meu desejo? Porque tem dia que eu sinto desejo de vir à igreja, tem dia que eu não sinto desejo de vir à igreja. E a palavra de Deus nos diz que nós temos que estar no meio da reunião do povo de Deus. Lá em Hebreus 10, verso 25, na versão... na NVI, né, na versão internacional, nova versão internacional, diz assim: não deixemos de reunir-nos. Esta é a orientação da palavra de Deus. Eu não posso seguir a orientação do meu coração quando a orientação do meu coração contraria a palavra. Isso que eu preciso entender. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Eu estar na comunhão do povo é uma direção de Deus, porque essa reunião caracteriza o corpo de Cristo. Eu não posso estar em comunhão com Deus e estar desvinculado do seu corpo, né? A Bíblia diz lá em 1 Timóteo 3,15, mas se eu tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Onde é que é a casa de Deus? É a igreja do Deus vivo. Onde é a igreja? A igreja é a reunião, né, a comunhão dos irmãos. Eu, isoladamente, não sou igreja.
Eu sou igreja quando estou em comunhão com os meus irmãos. A igreja não é uma pessoa isolada, a igreja é a comunhão das pessoas, e o lugar em que nós nos reunimos, ele é importante porque é o lugar escolhido para o nosso encontro. As pessoas também têm essa coisa, não, a igreja não é prédio. Claro que não é prédio, mas há um lugar em que nós definimos como o lugar para nós nos encontrarmos e prestarmos culto a Deus. Então tem essa importância. Colossenses 1,18 fala que Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja. Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja. Né? E em Colossenses 1,24 ele fala: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo diz que ele completa as aflições de Cristo no corpo dele em favor do corpo de Cristo, que é a igreja. Então há várias passagens na Bíblia nos mostrando que a igreja, isto é, essa rede de pessoas e de relacionamentos, né? Quer dizer, as pessoas, a igreja não é apenas as pessoas, a igreja são as pessoas em comunhão nessa rede de relacionamento para a realização do propósito de Deus. Então quando eu desprezo, quando eu não considero desnecessário a minha presença na comunhão do povo de Deus, na verdade eu estou desconsiderando o corpo de Cristo. Por isso é importante nós estarmos na igreja. Não é só para eu ser abençoado. Claro que a igreja me abençoa, porque na igreja a minha fé é fortalecida, na igreja eu aprendo a amar, na igreja eu sou testado em muitas coisas, nos relacionamentos, aprendo a me relacionar. Na igreja é uma oportunidade de adorar a Deus, a igreja é uma experiência diferente de experimentar, de sentir a presença de Deus. Tudo isso é importante, mas além disso tudo, eu tenho que entender que a minha presença abençoa a casa de Deus. Assim como a minha ausência é sentida, a minha ausência, de uma certa forma, enfraquece o corpo, a tua presença fortalece a casa de Deus. Nós vemos quando as pessoas estão presentes, quando as pessoas vêm, todo mundo se sente mais forte, quando vê que todo mundo está aqui, quando nós estamos juntos, para vivenciar essa experiência da comunhão do povo de Deus. Interessante que nós somos evangélicos e os evangélicos acreditam que eles levam a fé mais a sério que os católicos, né? Mas é interessante que na Igreja Católica, por exemplo, se você for ler o Catecismo da Igreja Católica, que é o conjunto das ordenanças, ali o resumo das obrigações, né, que os católicos têm, eles consideram uma obrigação fundamental estar na missa, pelo menos uma vez na semana, pelo menos aos domingos. E para os católicos é pecado grave, que eles chamam de pecado mortal, né? Você não ir à missa aos domingos, a não ser por uma razão plenamente justificada. Interessante que nós, crentes, não temos essa concepção, né, de que você não vir à casa de Deus como essa ideia de pecado mortal, mas certamente nós estamos errando o alvo, né? E esse é o sentido da palavra pecado. Nós estamos errando o alvo quando nós não valorizamos a nossa presença na comunhão do povo de Deus, porque isso enfraquece a nossa fé, enfraquece o propósito de Deus nas nossas vidas e enfraquece o povo de Deus, porque a minha presença é fundamental para o fortalecimento não só da minha vida, mas da comunhão do povo de Deus. Então, queridos, para a semana que vem, para a próxima, no nosso próximo Pensa e Creia, a pergunta é: por que a serpente estava presente no Jardim do Éden, se ele foi criado por Deus de forma perfeita? Essa pergunta está relacionada à nossa primeira edição, né, do Pensa e Creia, que nós falamos sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Por que o homem comeu da árvore do conhecimento do mal, o que significa tudo isso? E dali surgiu essa questão
essa pergunta, por que a serpente estava presente ali? Por que foi a serpente que instigou o homem? E como é que a serpente, né, está ali naquele lugar, se o jardim foi criado por Deus de forma perfeita? Como é que ele invadiu? Como é que a serpente invadiu aquele lugar? Nós vamos ver isso no nosso próximo Pensa e Creia. Espero você.